Olha, gente, eu estou olhando para vocês e estou pensando como é que nós vamos desenvolver uma linha. E aí eu sempre volto no meu propósito, né? Qual é o nosso propósito? Eu comecei na Escola Superior de Propaganda e Marketing, antes de fazer medicina. Eu já era estagiário de agências de publicidade desde os 15 anos de idade. Eu tinha o irmão da minha mãe, o meu tio Milton, era um publicitário muito influente na época e vira e mexe me levava. Eu acabei aprendendo muito, eu entrei na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Um belo dia eu bati a cabeça na parede, falando, eu vou largar tudo e vou ser cirurgião plástico. E foi assim, eu larguei tudo e entrei na Santa Casa. Na Santa Casa eu entrei em 1985 e até hoje eu não parei de estudar por motivos óbvios. A minha especialidade é cirurgia plástica. Mas eu sempre tive algumas dúvidas, né? É normal do ser humano que ele tenha dúvidas em relação ao caminho. Todos nós ficamos inseguros, principalmente hoje, nos nossos dias, não tem como não ficar. Mas uma das coisas que aconteceram na minha vida, que afirmaram essa... Enfim, eu estava no 5º ano, no pronto-socorro, atendendo no pronto-socorro da Santa Casa, 5º ano da faculdade, estava eu, que era o interno, quando você é estudante ainda se chama-se interno, e tinha um residente. E à noite estava pegando fogo lá no Largo do Arocho. Foi muito... Enfim, aquele inferno, baleado, esfaqueado. Agora, ser esfaqueado está em moda, né? E aí, o que me apareceu uma criança, um rapaz, que na época eu tinha 23 anos de idade, e um menino que estudava no Mackenzie, logo em cima, chegou com um tiro no peito. E só estava eu, de estudante, e o residente do 1º ano. E aquele menino, a gente começou a jogar tudo quanto é soro, que tinha de sangue, e o menino não conseguia estabilizar a pressão. E aquilo, para mim, foi muito marcante, porque a experiência de você ver a vida deixando o corpo de uma pessoa é uma experiência transformadora. Não volta mais a ser a mesma pessoa. E aí o residente olhou para mim e falou, Marco, eu vou abrir o tórax dele e você aperta o coração dele, para ele poder ter pelo menos um pouco de pressão. E a gente fez isso me arrepia até hoje, porque isso fundamentou mesmo o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. E aí a gente conseguiu, a equipe de tórax desceu, pegou o menino, levou para o centro cirúrgico, nós conseguimos salvar a vida desse menino. Fora isso, que já foi fiquei uns 3 dias pensando em tudo que tinha acontecido, mas o que me tinha sido mais gratificante foi olhar nos olhos daquela mãe, que eu nem sei o nome. Eu nem sei o nome dela. Eu sei que o menino se chamava Marcelo. E aí eu tive certeza daquilo que eu tinha realmente escolhido. Eu tinha entendido por que eu saí de uma situação e fui para outra. O que me leva a questionar o nosso propósito. Qual é o nosso propósito aqui entre nós? Bom, eu sou filho de 2 corretores de imóveis, que a vida inteira, minha mãe, dona Deise, está aqui, e uma decana já, e que me ensinou muito sobre qualidade de atendimento. Demais, muito sobre qualidade de atendimento. Quando a gente conseguir se seguir na palestra, vocês vão entender. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer era realmente me comunicar com as pessoas. Me comunicar. Como é que eu posso fazer com que elas melhorem a vida delas? E é isso que eu pergunto para vocês. Como vocês sentem que vocês podem melhorar a vida das pessoas? Porque, afinal de contas, é uma atividade muito nobre. São vocês que garantem que uma família consiga se construir e seguir a vida dela, dentro do lugar onde ela vai encontrar segurança, dentro de um lugar onde ela vai criar seus filhos.
onde as pessoas realmente estejam seguras. Assumir esse papel é uma coisa muito nobre. Por isso que a gente precisa realmente entender qual é o propósito daquilo que a gente faz para poder contaminar as pessoas. Eu vou fazer um paralelo com medicina. Hoje nós somos mais ou menos, no Brasil, 220, 250 mil médicos. A gente está tendo uma linha de formação de médicos, só 10% desses com alguma qualidade. São 32.500 médicos se formando por ano, que não tem como desenvolver alguma experiência, porque as vagas de residência médica, você faz a faculdade de medicina, são 6 anos. Depois você tem que fazer a residência médica, que são mais, no meu caso, eram 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de plástica, depois mais 1 ano de cirurgia de mão. E eu acabei... enfim, daqui a 5 anos, nós vamos ter mais 160 mil médicos no mercado, disputando o mesmo espaço. Acreditem, hoje a gente já tem uma quantidade de médicos suficientemente bem colocada para atender o país inteiro. Como é que a gente está, como cresce, como corretores de imóveis, como é que está isso? Como é que vai ser a concorrência? Porque, na verdade, a gente está enfrentando a situação da tecnologia. E uma das únicas, embora a gente tenha Airbnb, embora a gente tenha essas outras tecnologias de aluguel e etc., o componente humano ainda vai continuar ordenando as situações. Por quê? Porque você conseguir olhar para a cara do seu cliente, entender como você deve conversar com ele, entender quais são os pontos que vão fazer com que essa negociação se esvaia. Quem é? É a mulher do cara que vai lá e ele está pilhado para fazer um negócio, e a mulher fala, olha, não gostei. Quantas vezes eu ouvi a minha mãe falar isso? Milhões de vezes. Então, como bloquear os pontos de resistência? Essa estratégia que eu vou trazer para vocês hoje é uma estratégia muito interessante. Então, vamos fazer um pouquinho como é que nasceu o corretor de imóveis. O corretor de imóveis nasceu no Brasil com a vinda da família real para o Brasil. Então, tinha um senhor, que era o Antônio Armando Mariano de Arantes Costa, que ele foi o responsável para fazer a negociação de todas aquelas casinhas que iam compor a residência da família real. Isso no início do século XIX. Depois, a imigração italiana e a urbanização em função da industrialização, a entrada das indústrias, e você começar a construir núcleos de convivência, núcleos de habitação ao redor dessas indústrias, passou a ser fundamental. E isso começou a estimular, ou seja, o corretor de imóveis, ele nasceu com o desenvolvimento urbano. Conforme o desenvolvimento urbano começou a acontecer, passaram-se a ter pessoas que colocavam faixas nas casas, dizendo, essa casa está à venda, pode me procurar. Os plantões, os plantonistas, começaram já nessa época. Então, é uma história muito interessante de como os proprietários rurais das grandes fazendas, da grande produção agrícola, começaram a procurar pontos para que pudesse se assentar em São Paulo, para que pudesse se estabelecer em São Paulo, onde, na capital, poderia ter mais acesso às atividades burocráticas e etc. Mas, se a gente voltar para o que realmente importa, o que importa? Qual é a essência? De novo, a nossa essência é conseguir entender o que é o melhor para aquele cliente, para aquela cliente, mesmo que ela ainda não saiba o que seja. É para isso que a gente tem que ter experiência. E eu estou vendo aqui uma sala absolutamente cheia de experiência de vida, com várias histórias, com várias coisas. E é exatamente assim que a gente combate a concorrência, demonstrando as suas histórias. Storytelling é o ato de contar uma história.
Hoje a tecnologia está avançando. Hoje a gente tem mais smartphone no Brasil do que população. A gente tem mais de 250 milhões de equipamentos, de aparelhos. Isso só vai tender a aumentar. Vão ter, em medicina a gente está agora começando a encarar, esse ano foi legalizado pelo FDA nos Estados Unidos o primeiro sistema de inteligência artificial que vai fazer diagnóstico e vai orientar tratamento. Isso é um negócio muito importante, porque realmente, em 5 anos, a diferença que a gente vai ter na linha de atendimento médico no mundo todo, em função da evolução tecnológica, vai ser muito boa. A tecnologia, por um lado, ela democratiza o atendimento. Ela faz com que qualquer tipo de pessoa possa ter acesso a uma informação ou a uma situação. Porém, é a mesma coisa quando chegam no consultório e começam a me falar, mas eu vi no Google, olha, não tem coisa que me irrite mais do que isso. Então, olha, pede para o Google te operar, não tem problema nenhum. Se tiver uma dúvida, você pergunta para o Yahoo. Acabou. Não tem essa, porque o ambiente passou a ser hostil mesmo. As pessoas querem te testar até os seus limites, saber se você é competente, se você não é competente. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas a educação das pessoas, eu não sei, eu noto um decréscimo muito grande. Então, hoje as pessoas não têm mais tato para falar com outras pessoas. Isso gera uma antipatia muito grande, uma belicosidade entre as pessoas. Por isso, saber se comunicar e saber fazer-se entender, principalmente entender quais são as necessidades daquela pessoa que está te procurando, é fundamental para que você consiga estruturar a sua marca no mercado. Marca é uma promessa. Eu tomo Coca-Cola porque em qualquer lugar do mundo que eu tiver, eu vou tomar Coca-Cola e eu sei que não vou ficar doente. Eu tomo Coca-Cola porque a Coca-Cola me passa a imagem de felicidade. Eu vou estar satisfeito. Enfim, não é propaganda da Coca-Cola, é como eles se colocam. Por que uma pessoa compra uma Ferrari e por que ela compra um Aston Martin? Quer dizer, quais são os aspectos de envolvimento emocional que você consegue gerar no teu cliente para que você consiga ter as portas abertas para a informação que você passa. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. Porque, às vezes, a gente fala e as pessoas não ouvem. É assim no consultório também. Você fala, parece que a pessoa não ouviu. Por quê? Porque ela está centrada na ideia dela. Então, como entender realmente o que está lá por baixo, o que está motivando aquela negociação? Esse é o segredo de qualquer negociação. Entender o fator motivacional que as pessoas não te dizem. Porque você nunca chega mostrando todas as suas cartas numa negociação. Então, o que é aquilo que realmente está te estimulando? É uma família nova que teve um filho a mais, estão precisando de mais espaço. É uma família mais antiga, é o pai, a mãe, agora avô e avó, que querem ir para um lugar menor. É uma pessoa que passou por suas necessidades na vida e está precisando se realocar. Todas essas situações vão existir sempre. O que a gente precisa entender é como é que a gente consegue fazer com que a pessoa passe por essa etapa, por nós, com dignidade, porque as pessoas querem. O que elas querem para responder? Reconhecimento. O ser humano, ele anda para frente à medida que ele é reconhecido nos seus esforços. Todos nós já nos sentimos frustrados uma vez na vida pelo fato da gente não conseguir... Isso é importante. Não é? Todos nós já nos sentimos frustrados. Então,
Como é que a gente resolve isso? Na verdade, o corretor, a corretora de imóveis, você tem que ter uma leitura muito rápida. Hoje existem assessments de personalidade que você consegue entender se a pessoa tem uma característica mais empática, mais emocional, se a característica dela é mais objetiva. A pessoa que é mais objetiva não aguenta blá, blá, blá na orelha dela, ela quer entender quais são os fatores. E aí cabe a você entender qual é esse tipo de pessoa para você jogar a informação necessária, aquilo que vai fazer com que ela te entenda como uma pessoa confiável. Porque as coisas só andam quando você passa a representar um escudo de confiabilidade para o cliente. Então, eu comecei a fazer mentoria de marketing de conteúdo, porque isso, hoje, comprovadamente, é aquilo que faz com que a pessoa te veja na rede social, veja o seu Instagram e queira ter um relacionamento maior com você. Olha, eu gostei dele. Aí a pessoa começa a te seguir. Você vai colocando certas coisas, você vai colocando certas informações, você vai colocando dados da sua vivência, como é que você fez para superar um problema que todos passam. Por exemplo, como eu vou fazer com aquele cara que marcou comigo num lugar e me deu o cano? A minha mãe me contou uma coisa um dia, que foi uma das coisas mais legais que eu já vi. Ela tinha um cliente, que, se não me engano, era alguém do Moinho Pacífico, eu não me lembro quem era o cara, mas era um cara bem classudão e etc. Marcou com ela e com meu pai, a gente ainda pequeno, eles saíram correndo, foram lá tentar atender o cara lá que era no Jardim Guedala, e o cara não apareceu. O cara simplesmente não apareceu. Qual é o sentimento que a gente tem? Cara, eu, quando estou no meu consultório e as pessoas faltam e não me dão nem para eu poder me reorganizar, é de lascar mesmo. Você sente uma falta de consideração, se sente pequeno, não é um bom sentimento. Mas ela sabia, a intuição dela determinou que daquele mato ia sair cachorro. Como é que ela fez? Ela pegou, ligou para o cara, engoliu a raiva, ligou e falou o seguinte: doutor, olha, o senhor me perdoe, eu não consegui aparecer. Não consegui aparecer lá. Me perdoe, olha, eu sei que o senhor vai me julgar mal, e etc, etc. Aí o que ele fez? Ele olhou e falou: opa, eu dei o cano, mas não dei, olha que boa oportunidade. Bom, enfim, aí acabou que ela ganhou a confiança do cara e acabou fazendo a venda. A gente tem que engolir certas coisas e transformar limão em limonada é tarefa diária para todos nós. É tarefa diária para todos nós. Então, como é que a gente deve necessariamente proceder? O que a gente quer passar para as pessoas? Você, como corretor, o que você quer? O que você gostaria que as pessoas pensassem de você como corretora? Confiança, credibilidade e aceitar a negociação. Muito bem. Confiança, credibilidade, não são coisas fáceis de se conseguir. Não são coisas fáceis de se conseguir. Por quê? Hoje, talvez, a situação seja um pouco mais fácil, porque hoje, com a internet, realmente você consegue se expor. Antigamente, não dava para você se expor, era no boca a boca mesmo. Então, você tinha que cultivar o teu cliente ao máximo possível para que ele pudesse. Então, você fazer revisão de cadastro, ligar, olha, vamos ver onde é que está esse cliente, o telefone dele é o mesmo. A revisão de cadastro era o que te possibilitava manter um contato constante com o seu cliente, a ponto dele continuar desencadeando o que nos é, afinal de contas, hoje continua sendo mais precioso, que é o boca a boca, né? Quando eu falo para vocês sobre liderança nas redes sociais, eu quero dizer o seguinte, que líderes basicamente contam histórias. Por que líderes basicamente contam histórias? Porque refletem uma vivência, refletem sabedoria.
refletem autoridade dentro do assunto que você está reportando. Ela reflete seu conhecimento. Então, você conseguir desenvolver uma linha, eu vou falar intimidade, porque a gente acaba desenvolvendo, né? Muitos clientes acabam se abrindo. Com a minha mãe, com o meu pai, era uma choradeira o dia todo, de de cliente que ligava, não sei o que eu vou fazer, meu marido, não sei o quê, não sei o que lá. Então, as pessoas, elas precisam de suporte. Dar esse suporte, se fazer presente, não é só estou aqui, é inspirar uma confiança emocional, fazer com que a pessoa realmente entenda que ela tem um porto seguro em você. O storytelling, o que é? Contar histórias. Contar histórias. Essa linha de trabalho começou na Disney. É interessantíssimo, porque você tem um modo de estruturar essa história onde você vai promover uma identificação com o seu cliente em todos os momentos, em todos os pontos desse relógio que eu vou mostrar para vocês, existe um ponto onde o seu cliente se identifica emocionalmente com você. Você criou o elo emocional, está resolvido. Está resolvido. Você criou o elo emocional, está resolvido, desde que você saiba realmente levar uma negociação de modo eficaz. Então, o storytelling é uma estratégia de comunicação que ela se utiliza de um componente empático. O que é empatia? Empatia é me colocar no lugar do outro. Não. Empatia é um sistema de transmissão interpessoal de uma pessoa ou outra, onde você consegue entender qual é o estado emocional daquela pessoa. Ela falando ou não. Tá? A empatia é um sistema de transmissão interpessoal de emoções. Quando você se utiliza desse componente empático, você consegue fazer com que a pessoa te dê simpatia, que você gere simpatia, simpatia ou compaixão ou altruísmo. O que é simpatia? Eu simpatos, eu carrego a sua dor, eu compartilho da sua dor. Quando as pessoas se sentem compartilhadas nas suas necessidades emocionais, elas têm uma dificuldade muito grande de se desligar do elo que ela manteve com você. Você tem que pisar forte na bola para que isso aconteça. Por outro lado, se você pisar, você vai para o outro polo. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Os primeiros contadores de história. Contar história é um... Por que contar história é uma ferramenta tão poderosa? Quem não se lembra do pai ou da mãe contando história na beira da cama com 4, 5 anos de idade? Quem não se lembra daquela atmosfera, do escuro, da voz? Quem é que não se lembra? Contar história é o mecanismo mais ancestral de transmissão de conhecimento e informação pelo ser humano. E a história tem um componente emocional que é tão importante que é esse componente emocional que te leva ao aprendizado. Quem aqui não se lembra de uma situação onde não gostava da professora, por exemplo, de português e ia mal na matéria? E quem não tinha um professor ou uma professora que gostava muito, era muito simpática e não ia bem nessa matéria? É exatamente essa a condição do elo emocional. O elo emocional é que te faz aprender, porque ele te traz uma sensação de prazer, de acolhimento. Acolhimento é a palavra mais importante, que é isso que a gente tem que fornecer para o nosso cliente. Uma pessoa leva 5 segundos para entender se ela vai gostar de você ou não quando ela te olha. Isso é por causa da transmissão do componente empático. A gente acha que a gente está se comunicando só com palavras e os cérebros estão se comunicando. Isso é uma coisa impressionante, mas é assim que funciona. Os primeiros contadores de história nasceram há 40 mil anos atrás.
foi quando eles começaram a colocar as pinturas rupestres, onde eles narravam os seus rituais de passagem da fase para a fase adulta, dos seus caçadores, onde eles narravam como as grandes entidades, os grandes espíritos, traziam as manadas nas pradarias para que eles pudessem caçar. Sempre a divindade esteve relacionada com isso. E aí, depois isso, a primeira pintura rupestre tem 40.800 anos, na África, se não me engano. E aí, logo depois disso, o que aconteceu? Como é que o ser humano passou a transmitir informação? Logo depois disso, veio a escrita cuneiforme, que eram os assírios, que eles pegavam no barro e faziam aquelas impressões, e isso passou a ser a primeira linguagem realmente conhecida. Depois, os egípcios fizeram o papiro, onde, nesse papiro, eram desenhadas as imagens e palavras com informação. Então, imagem, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É verdade. Por quê? Porque ela te traz muito mais informação e ela sempre contém um componente emocional que você não enxerga por baixo da imagem, mas ele entra subliminarmente. Então, depois disso, do papiro egípcio, aí a gente pode vir mais cedo com os monges católicos, onde eles faziam as reproduções das Bíblias, e depois, finalmente, com Gutenberg, quando ele fez a imprensa, onde as Bíblias passaram a ser impressas, os jornais passaram a ser escritos, e aí a gente literalmente começou com uma nova mídia, que era o papel, para a transmissão de conhecimento. Muito bem. A jornada do herói, ela está presente em todos os momentos e em todas as situações. Quem é o herói? Quem deve ser qualificado como herói? Sempre, necessariamente, ou o cliente ou a cliente. Sempre, sempre. Porque é ele que está percorrendo a jornada. Vocês entram em qual é o papel que vocês fazem dentro dessa jornada? Do sábio, do mentor. Vocês são os mentores. Vocês são as pessoas que vão garantir informação segura, para que ele forme o seu ciclo. Porque o herói pode ser aquele cara que precisa realmente mudar de apartamento, precisa de um apartamento maior, não tem como fazer isso, e como vocês já fizeram milhares de vezes na vida de vocês, vocês vão fazer uma negociação tentando oferecer sempre uma maneira plausível para que o negócio possa ser fechado, para que a negociação possa ser concluída. Isso é muito importante. Então, como é que eu faço isso? Então, uma maneira ótima de vocês fazerem é vocês escreverem pequenos textos com situações totalmente diferentes na vida de vocês. Do que foi, de pedras que eu tive que contornar no meio do caminho, como foi uma história com um cliente que foi difícil ou fácil, quais são as particularidades que vocês viram hoje que determinam, olha, hoje muitos de vocês batem o olho num cliente, vocês sabem quais são as dificuldades que vocês vão encontrar, não é verdade? Isso tem tarimba, isso é obviamente que vai levar vocês a uma conclusão dessa. Então, em que fase aquele cara está? Ele está falando com o mentor? Ele está tendo a primeira opinião? Como é que eu vou? Talvez ele queira o imóvel dele só para o ano que vem. Como é que eu vou fazer para garantir essa venda no ano que vem? Eu preciso manter um vínculo emocional. Tem muita gente que vai procurando, só consegue achar um ano depois. Isso é fato, isso acontece, não é? Até mais. Então, como fazer com que aquela pessoa necessariamente se lembre de vocês? Mantendo contato constante. Eu utilizo o Facebook de uma maneira muito interessante. Eu coloco sempre a minha opinião do que eu encaro que é a vida.
Eu nunca falo sobre cirurgia plástica. Nunca falo sobre cirurgia plástica. Mesmo porque cirurgia plástica tem os seus caminhos e que eu acredito que não seja para todo mundo entender, por exemplo, como é que você faz uma cirurgia. O paciente não precisa saber disso. Muitos, já perdi paciente por querer explicar demais algumas coisas. Porque gera outro tipo de insegurança, pode gerar outro tipo de insegurança. Então, tem uma coisa que é muito interessante. Aqui vai entrar um gráfico onde eu vou conseguir explicar para vocês exatamente quais são esses pontos, porque a jornada do herói, ele tem uma motivação, aí ele fala, putz, eu tenho que comprar uma casa, tenho que comprar um lugar maior para minha família. Gente, mas eu vou entrar dentro desses processos. Ah, não, vamos esperar mais um pouco. É aquele pessoal que já fica meio receoso. Às vezes vai, conversa com vocês, mas se retrai, porque sair da zona de conforto é uma coisa difícil. Como é que eu vou estimular que as pessoas saiam da zona de conforto sem que elas achem que estejam sendo induzidas? Porque se a pessoa achar que está sendo induzida, acabou. Acabou. Então, vai da tua experiência de vida tentar encontrar o argumento que seja emocionalmente cabível para aquela situação, a ponto de fazer com que a pessoa olhe para você e fale, você tem razão. Porque emoção não se... Você pode questionar a razão, mas emoção ninguém consegue questionar. Isso é um ponto muito importante. Então, como é que acontece aqui? Aqui é muito interessante. Então, a gente tem um mundo comum lá, como você falou. O cara está lá no dia dele, vivendo a vidinha dele, tranquilo, normal, e aí ele sente a necessidade, eu preciso comprar uma casa maior, que é o chamado para a aventura. Eu preciso começar esse processo de entender para onde eu vou e como é que eu vou. Muito bem. Aí, nessa situação, é que é muito comum a pessoa, não, eu não vou mexer nisso agora, olha, mesmo que tenham falado, não, eu não vou mexer nisso agora, é muita coisa para a minha cabeça. Isso é a zona de conforto dizendo para ele, não saia do lugar, você vai ter muito trabalho. E vocês estimularem as pessoas com situações importantes de vida, olha, eu entendo que o processo é trabalhoso, eu entendo que o processo é desgastante, mas é por isso que eu estou aqui com você, porque eu vou te ajudar a superar, e você vai conseguir fazer com que a sua vida, os seus caminhos se abram, que você se desenvolva, e que você crie seus filhos, que você possa ser pleno e feliz dentro de uma nova situação de vida, porque o que vocês estão fazendo, literalmente, é ajudar para que a pessoa evolua para um estado ou outro de vida, mesmo quando ela está fazendo downgrade, porque ela vai ter situações novas na vida dela. E quando ela confia em vocês, no entendimento de vocês da situação que eles estão vivendo, aí o vínculo se estabelece. Você vai vender para essa gente até você se aposentar, porque você sempre vai ser uma referência, por mais denso que esteja o mercado, em termos de concorrência entre vocês, as pessoas que vão se destacar vão ser sempre aquelas que têm uma conexão emocional. O nosso cérebro aprende quando existe uma emoção. Todas as escolhas que vocês fazem na vida de vocês é emocional. Todas, todas. Você escolhe um carro, você viu uma propaganda, a Volkswagen é mestra em fazer isso, te jogar um componente emocional onde você se sinta progredindo na vida, onde você se sinta satisfeito, onde você vê seus filhos sorrindo, que é tudo que queira se prometer, prosperidade. As pessoas precisam entender que vocês são mediadores da prosperidade deles. Essa é a essência de vocês. É isso que vocês têm que utilizar quando vocês forem dizer por que vocês... Quantas pessoas já falaram, olha, eu comecei a ser corretor de imóveis por causa disso, disso e disso. Duvido, praticamente ninguém. Vocês vendem a negociação, mas vocês não se vendem. Vocês precisam se vender. Vocês precisam vender a sua experiência de vida.
Vocês precisam demonstrar que vocês têm muito mais conhecimento que consiga, literalmente, abarcar todas aquelas necessidades, seja de uma família nova ou de uma família mais velha. Depois, aí sim a gente tem um encontro com o mentor. Se encontrar com o mentor é a parte decisiva de tudo isso. Decisiva de tudo isso. Aqui é a hora que vocês têm para poder fornecer a segurança necessária para que a pessoa emocionalmente consiga cumprir o seu propósito de evoluir na vida. E aí nós temos a partida, que é qual é a partida? É vocês ficarem mostrando imóveis, mostrar material, e buscar o tipo do material. Você sabe que não é qualquer coisa que vai agradar aquela pessoa. Você sabe, mais ainda, que a mulher do cara vai chegar, e se ela chegar e falar assim, olha, eu não gostei, o que era perfeito para ela, minha mãe já me contou várias vezes isso, uma coisa que era perfeita para a situação de vida daquela pessoa, por causa de uma prepotência, por causa de uma antipatia, o que quer que possa ser qualificado, você perdeu uma negociação. E isso é o nosso pão de cada dia, não tem o que falar. Então, quais são os mecanismos? A minha mãe dizia uma coisa muito interessante. O cara, a venda para o marido já está estabelecida. Eu tenho que ir em cima daquela mulher. Tenho que ir em cima daquela mulher, porque ela vai ser o fator limitante. E aí é que você chega nas provações dos aliados e dos inimigos. Os amigos são um fator de suporte importantíssimo. Como cativar, isso em medicina, em humanização, é fundamental. Quer dizer, não adianta tratar só o paciente, você tem que tratar a família. Porque se a família tiver barreiras em relação àquilo que você está propondo, o paciente não vai aceitar com facilidade. Ele vai ter o quê? Resistência dentro da casa dele com relação ao tratamento que você está prescrevendo, com relação à situação que vocês estão conseguindo enxergar e estão conseguindo propor em termos de negociação. O processo é exatamente o mesmo. Então, quais são os meus inimigos? Como fazer para isolar uma força? É sempre um componente emocional. Tem, independente da situação, tem que se meter um sorriso no rosto, porque o sorriso faz com que vocês ganhem a aceitação. Ele é que elimina a barreira. Obviamente, você não vai ficar sorrindo o tempo todo, mas vão ter situações onde você vai precisar demonstrar carinho, suporte e consideração. Você não está lá para simplesmente fechar a negociação. Não, você tem que demonstrar que você está lá para fazer com que aquela família possa dar um passo à frente, independente das dificuldades da negociação. É assim que você faz para ganhar esse tipo de aderência, de aderência à negociação. Isso é fundamental. Aí você tem a aproximação, que é quando você entendeu que o imóvel, aquilo que é o perfeito para aquela família, para aquele cliente, e aí você vai para a sua aprovação, ele vai para a aprovação máxima. Qual é a aprovação máxima? É o fechamento, é literalmente o fechamento da negociação. Como é que a outra parte vai fazer? Ele tem que olhar vocês como pessoas que são fornecedoras de conteúdo para ele. Porque vocês trabalham nas duas pontas. Vocês não podem favorecer nenhum nem outro. Porque se vocês passarem essa impressão, a negociação está perdida. Porque a pessoa começa a te encarar como um fator hostil. Não. Então você tem que ser absolutamente neutro, mas ao mesmo tempo receptivo. Isso ajuda demais. E aí depois vem a recompensa, que é a assunção do imóvel, onde o teu cliente está feliz, está satisfeito, tudo que vocês falaram para ele, todas as condições, tudo que poderia ser imprevisível, vocês conseguiram prever,
E aí ele vai comprar o imóvel dele, não vai ter encheção de saco lá na frente, não vai ter nada, e ele está seguro de que a vida dele dali para frente vai se desenvolver, vai continuar se desenvolvendo. Aí ele faz o caminho de volta. Qual é o caminho de volta? Terminou, fez a decoração, fez a reforma. Eu acho até que a aprovação máxima é a reforma, né? Porque é duro, cara, é duro da gente... qual casamento tem que resistir a duas coisas, ou reforma ou primeiro filho, né? Se resistir a essas duas coisas, já era, já foi para frente. E aí você tem a recompensa com a ressurreição. E aí o que acontece? O cliente volta para o seu estado de zona de conforto, só que é um outro estado de zona de conforto. Manter a comunicação constante com esse cliente, e agora com a rede social, com o Facebook, é muito interessante, porque você vai fazer amizade com o seu cliente, e isso vai fazer com que você demonstre exatamente esse acolhimento, porque em algumas coisas que você vai citar, fala, olha, essa situação que aconteceu, esse paciente estava aqui, você marca o nome dele, foi assim, 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 e ele volta a interagir com você. É assim que você repesca os pacientes. Você tem que fazer... Olha, não se iludam. Esse negócio de a gente usar a rede social e atirar de metralhadora, eu, particularmente, não acredito. O que eu acredito mesmo é a sua busca ativa pelo seu cliente. Qual é o perfil? O que essas pessoas querem ouvir? Os seus amigos no Facebook, o que eles fazem, para onde eles vão. Cara, essa pessoa vai direto para tal lugar, deixa eu perguntar para ela, de repente eu posso ter alguma coisa lá que possa desenvolver uma nova negociação. Como diz o Morgan Freeman, ator, que para mim, eu sou um grande fã do Morgan Freeman, ele diz o seguinte, na vida do ator, o trabalho do ator é procurar trabalho. Porque depois que ele acha o trabalho, é só satisfação. E é assim que deve ser na vida de todos nós. Literalmente, porque é assim que a gente mantém uma base de felicidade e autorrecompensa, que ajude a gente a superar as maiores dificuldades que a vida traz, que a profissão traz. Tudo tem osso, não é só filé. Pelo contrário, hoje a gente rói muito mais filé, a gente rói muito mais osso do que come filé, né? É exatamente assim. Dentro disso, então, a gente conseguir entender qual é a fase de vida que a pessoa está passando é fundamental para que a gente consiga encaixar um discurso emocionalmente compatível com aquilo que a gente está querendo vender, principalmente com quem a gente é. Porque as pessoas vão se ligar a vocês, pessoalmente. Pessoalmente, as pessoas vão querer se conectar a vocês pessoalmente. Então, quem sou eu? O que eu faço? O que eu realmente tenho de interessante? Porque os afins sempre confluem. As pessoas que têm suas similaridades e têm as suas particularidades comuns, elas sempre vão acabar se agrupando. Quando você tem uma atitude de mostrar como você enxerga a vida na rede social, você começa a atrair pessoas que se identifiquem com o seu modo de enxergar a vida. E isto é mais do que meio caminho andado para que você gere uma reputação. O que é a reputação? É a materialização da ideia que a pessoa faz de você. Ela tem uma ideia de você, que você publica um monte de coisa. Você entra em alguns perfis de rede social, você só vê a carona da pessoa. Sempre assim, 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 assim. Né? É impressionante como gente feia sempre tira foto de lado, assim, né? Nunca olha de frente. Isso é uma coisa engraçada. Mas é uma coisa que acontece. Então, o que as pessoas querem? Elas querem gerar identificação. O ser humano, qual é o principal propósito do ser humano? O principal propósito do ser humano é se conectar, porque nós somos seres sociais. O herói. Então, vamos lá. O cliente, ele é o herói.
Ele é que vai passar pela situação toda, ele que vai ter que desembolsar, ele vai ter que assinar um monte de coisa, porque é como advogado tratando da nossa causa. Para ele é mais uma. Ele já está acostumado, ele reage emocionalmente de uma forma totalmente diferente. E a gente paga para as pessoas para que elas reajam emocionalmente estáveis, não do jeito que a gente quer. A gente tem que ter uma pessoa que tenha estado de espírito e equilíbrio suficiente para poder seguir em aspectos mais nevrálgicos de cada negociação. Então, qual é a característica do herói? É a autossuperação dos medos e a saída da zona de conforto. Como é que vocês vão estimular a pessoa para que ela saia da zona de conforto? Perguntando para ela, como é que está a sua vida, o que você quer, como é que você enxerga, quais são suas necessidades, literalmente fazer uma conversa. Isso em medicina chama-se anamnese. Mas que você entenda literalmente o perfil e as dificuldades de quem está sentado na tua frente. Isso vai ajudar muito vocês em qualquer negociação. O mentor. Qual é a característica do mentor? O mentor ele tem experiência, ele tem conhecimento e ele fornece os meios. São vocês, são os mentores. Vocês são os mentores de uma nova vida que está para se desenvolver. Isso é fato. Quanto mais rápido vocês entenderem que a atribuição de vocês é essa, dentro de uma negociação, mais rápido vocês vão conseguir contornar as dificuldades emocionais, porque todas as dificuldades são emocionais. Você tem uma dificuldade ou outra burocrática, mas negociação mesmo é guerra de nervos. Manter os seus nervos bem controlados, tendo total noção de que qualquer crise dentro de uma negociação, ela tem um pico e ela desaparece e você consegue voltar a uma linha normal de elo emocional. Depois vocês vão me perguntar tudo o que vocês quiserem, fiquem tranquilos. Os amigos. O que os amigos fazem? Eles dão suporte emocional. É basicamente suporte emocional. O inimigo, não. Eu vou citar um exemplo. Bom, eu já falei para vocês da esposa, que o marido ficou louco pela casa, e a esposa foi lá e falou, olha, não gostei disso aqui, acabou, te interrompo a negociação. Isso é duro, isso é duro. Para mim, o que acontece em cirurgia plástica, para mim é muito comum, porque nem todo mundo tem a capacidade de deitar numa mesa de cirurgia voluntariamente e fazer uma transformação. Todas as transformações, e isso vale para vocês também como corretores de imóveis. Toda transformação externa, que é uma nova casa, um novo escritório, uma nova situação de vida, ela é sempre fruto de uma transformação interna. É a transformação interna o grande estopim que leva que a pessoa saia da zona de conforto. Vocês têm que entender e começar a detectar como é que se faz isso. Uma hora, depois, eu queria bolar até um workshop para que a gente consiga entender esses apelos emocionais das pessoas e ver neurolinguisticamente como é que a gente consegue dar seguimento a essas negociações, né? Que é basicamente o jogador de pôquer, tal, que está lá quieto, enfim. O vilão. Quem é o vilão na situação de vocês? Boa. Nossa fraqueza, perfeito. Insegurança. O que mais? O senhor está no céu, por favor. Estamos todos meninos aqui. Perfeito. Perfeito, perfeito. Se vocês pudessem personificar um vilão, quem seria esse vilão? Quem é o vilão, afinal de contas, para vocês? É a má concorrência. O vilão de vocês é a má concorrência. É aquela pessoa que vai se utilizar de outros subterfúgios para poder passar vocês para trás.
Estou certo, dona Deise? É exatamente isso. Então, como identificar essas situações? Como identificar esse vilão? A partir do momento que você consegue identificar, materializar essa pessoa, você começa a criar mecanismos de defesa. Mas o mais importante é que ele não perceba que você percebeu. Acabou. Entendeu? Bom, muito bem. Vamos lá. Quanto maior a força do vilão, maior a força de vocês, maior a força do herói. Porque é interessante, vocês podem ser colocados tanto na jornada, vocês são heróis das suas vidas, onde vocês ciclicamente continuam a transpor barreiras, matar os monstros e trazer a recompensa, que é o pão nosso de cada dia para dentro de casa. Assim como todos os fatores, o vilão, ele se manifesta em todos os fatores que podem atrapalhar. Então, quando vocês forem pegar isso com o cliente, é interessante que vocês peguem. Eu tenho um caderno, eu vou dar essa. Gostaria muito que vocês seguissem essa orientação. Eu tenho um caderno. Independente do meu prontuário, eu anoto particularidades das pessoas com quem eu convivo, dos meus pacientes. E consigo, com isso, e eu escrevo, nada de computador. Escrever é importante porque te ajuda a fixar a informação. Exatamente. Então, você tem um caderno com, olha, nessa situação eu fiz isso, isso, isso. Eu já tenho uns 4, 5 cadernos desse aqui, totalmente preenchidos. Ó. Totalmente preenchidos. Eu faço os meus desenhos, enfim. Isso é uma coisa importante para vocês. Por que do caderninho? Quando você tem um caderninho, você teve uma ideia, você pega o caderninho e anota imediatamente aquela ideia. Depois você vai desenvolver aquela ideia dentro de um projeto ou dentro de uma ação que você vai ter especificamente dentro de uma situação que você queira. Mas você ter esse caderninho aí para anotar, isso modificou muito a minha vida. Eu já comecei a fazer isso há 5 anos atrás. E hoje é muito raro eu perder um detalhe de alguma coisa, porque tudo é detalhe, né? Tudo é um detalhezinho que te acaba com a vida e é um detalhezinho que te faz com que você consiga alcançar o seu propósito, que é fazer uma negociação boa para os dois lados, onde você vai estabelecer a sua reputação. Então, dentro da rede social, os posts, vocês podem contar historinhas pequenas de como foi com o paciente, com o cliente, como é que foi numa situação, como é que você superou a barreira, quais são as barreiras mais comuns, quais são as dificuldades mais comuns. Você vai fazendo um tópico, um dia você escreve uma dificuldade X. Aconteceu um cliente que eu tive uma dificuldade específica e eu resolvi essa dificuldade assim, assim, assim. Isso vai dando autoridade para vocês. Vocês vão demonstrando reputação. E hoje não tem mais conversa. Todo mundo vai olhar na tua rede social quem é você. Todo mundo vai fazer isso. Acabou, todo mundo já faz isso. Os caras estão bolando uma lente de contato que vai funcionar por Wi-Fi, que você vai bater o olho na pessoa, o Google vai fazer o reconhecimento facial, ele vai mostrar o perfil e todas as particularidades da pessoa. Vai acontecer, online, você vai estar vendo na tua frente como se estivesse projetando, assim. Vai acontecer. Então, hoje, conhecer uma pessoa, conhecer um cliente, faz amizade com ele no Facebook, faz amizade com ele no Instagram, faz amizade com ele no LinkedIn. LinkedIn é uma excelente plataforma para isso. Sim, depois eu queria fazer vamos fazer um sobre gestão de informação em rede social. Como é que a gente publica, o que a gente publica, como é que a gente faz para construir essa reputação. Isso é muito interessante, mas é interessante mesmo. Em 2020, agora, daqui 2 anos, o mundo corporativo ele vai exigir as seguintes qualidades das pessoas. Porque, bom, a gente está falando de tecnologia. A tecnologia, ela democratiza tudo, democratiza a informação. Mas, por outro lado, ela afasta as pessoas que estão perto e aproximam as pessoas que estão longe. Porém,
Afastar as pessoas que estão perto é um veneno tremendo, porque o ser humano necessita de convivência. Ele não pode ser descartado. A humanização é o que vai fazer com que o ser humano mantenha sua dignidade frente à evolução tecnológica. É a humanização. É como a gente gera a sensação de acolhimento para outro ser humano. Você gerou a sensação de acolhimento dentro daquilo que você faz, dentro da sua casa, você tem uma linha de comunicação limpa e estabelecida. Se você não fizer isso, você vai ter uma comunicação ruidosa. O que é uma comunicação ruidosa? A pessoa vai estar olhando para você, sempre vai achar que você vai ter uma segunda intenção escondida. Isso vai atrasar o processo de negociação. Bom, então, exigências de um ambiente competitivo, que eu acredito que descreva muito bem a categoria. Capacidade empática, capacidade de reconhecer o estado emocional do teu cliente e saber conversar com ele respeitando esse estado emocional. Existe uma maneira de você fazer, que é de controle, de gerenciamento de crise, onde você consegue reverter esse estado emocional e trazer essa pessoa positivamente para perto de você, que é um negócio chamado rapport. O gerenciamento de conflitos, que é o rapport. Rapport é uma coisa muito interessante. Se a pessoa está... Bom, como é que a gente faz isso no ambiente hospitalar, para vocês terem uma ideia? Um acompanhante que está tendo uma descompensação emocional, porque está inseguro, porque não estão conversando com ele, a queixa que quer, ou chegou lá na hora do caixa de pagar a conta está errada, os ânimos já estão, a sensibilidade já está à flor da pele, etc., e a pessoa explode. Como fazer para controlar emocionalmente? A gente começa a fazer movimentos mais leves, e você começa a imitar o movimento que a pessoa faz. Se a pessoa faz assim, você, dentro da conversa, assim, ouvindo, você faz, gente, pode ser mesmo, faz o mesmo movimento. Você fazer essa mímica corporal faz com que a pessoa comece a estabelecer um vínculo emocional de confiança. Ela se identifica, ela entende que você é um canal aberto onde ela pode se expressar, e aí você vai diminuindo o ritmo para trazer aquela conversa para um ambiente controlado, que é isso que a gente precisa para qualquer negociação, ter um ambiente controlado. Depois do gerenciamento, então, ter capacidade para gerenciar conflito, comunicação de más notícias. Como é que a gente comunica uma má notícia? Como é que a gente faz isso sem ganhar a antipatia ou a animosidade do cliente? Existe uma forma para fazer isso. E essas qualificações vão ser muito importantes na era tecnológica, porque é isso que vai determinar a humanização que você tem. Humanização nada mais é do que seguir os princípios do humanismo. Do humanismo. Como é que se trata as pessoas com dignidade, como é que se demonstra para elas que elas são importantes, que você é tão importante dentro do processo quanto o dinheiro que ela tem para gastar, não importa quanto seja. Isso é fundamental. Colaboração versus competitividade. Quando a gente compete, isso eu dou muito nas minhas aulas de treinamento de humanização. Quando você compete, você vai ter um gráfico de picos. Quando você tem os sistemas colaborativos, onde você pode pedir ajuda ou uma colaboração, que seria normalmente o 50, que a gente faz com um colega, ou mesmo dar uma ajuda, isso faz com que você mantenha uma referência de sabedoria e de qualidade. Porque você sempre vai estar demonstrando, o seu conhecimento está acima do seu interesse. As pessoas entenderem que é óbvio que nós estamos aqui para lutar pelo pão de cada dia, mas se elas entenderem que vocês estão aqui para fazer com que a vida delas literalmente melhore, quem conseguir passar essa impressão da melhor maneira possível é quem vai vencer a concorrência.
Qual é a diferença de um time e de um grupo? Perfeito. Um grupo são algumas pessoas que estão lá temporalmente. Um time são essas mesmas pessoas que estão imbuídas de um propósito maior que alinhe a colaboração entre todos os membros do time para que a gente consiga chegar no resultado. Como é que esse time se comporta? Como é que é o atendimento ao cliente de vocês? Como é que é o atendimento telefônico? Vocês falam com ela, vocês falam por WhatsApp, vocês recebem, o WhatsApp, olha, a quantidade de abóbora que chega no WhatsApp é enorme, mas é um meio de comunicação vigente, não tem jeito, vai ter que se adaptar, vai ter que determinar uma hora para você responder o WhatsApp, você vai ter que entender o que é urgente, o que não é urgente, e as noções de urgência não são as suas, são as do seu cliente, porque ele fica emocionalmente dependente dessa resposta de vocês, né? Isso é muito interessante. Hein? É prioritário, exatamente. E proatividade social. Proatividade social é que você demonstre que você está lá acima do interesse econômico-financeiro. O interesse econômico-financeiro, ele nunca pode ser, a não ser que você trabalhe no mercado financeiro. Se você trabalha com pessoas, a sua motivação tem que ser outra. É óbvio que a gente tem que pagar a conta, todo mundo, não é isso. Mas as pessoas precisam te entender como um elemento que está acima de valores mais rasos. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo, está acima de valores mais rasos. E resiliência. Resiliência todos nós temos que ter obrigatoriamente. É a capacidade de você tomar uma porrada e você levantar, se dar uma sacudida, como dando a entender como se nada tivesse acontecido. Isso é resiliência. É você apanhar e sair falando, olha, sei apanhar bem, pensa que você vai me bater, não, sei apanhar. É isso aí. Saber apanhar é fundamental, porque quando você... Cabrito que é bom não berra. Se a minha mãe, naquele dia, tivesse ligado para aquele cara e tivesse falado, cara, você me deu o cano, o que você está pensando? Eu tenho uma família para cuidar, você marcou comigo, eu cheguei lá às 6 horas da manhã, como você pediu, e você não me apareceu. Acabou, não tinha feito a negociação. Tinha morrido, já estava morta. Então, o que você fez? Você aproveitou uma situação para que você pudesse tirar a culpa das costas das pessoas. Se você tem esse sentimento onde você consegue tirar a culpa das costas das pessoas, elas vão se aderir a vocês do mesmo jeito que chiclete adere no dedo. É exatamente a mesma coisa. É muito importante. Então, a resiliência é o que determina, porque você ser resiliente também demonstra sabedoria. Você já passou por aquilo, você sabe como aquilo vai se desenvolver. Então, você não precisa necessariamente sair demonstrando a sua insatisfação. É importante, as pessoas têm que saber que você tem capacidade de absorver situações e transformar essas situações em situações favoráveis. Inteligência emocional. Eu conheci... eu tive o Daniel Goleman, que é o cara que escreveu Inteligência Emocional. Ele é um dos psicólogos mais influentes do século XX. Ele e o Paul Eck. Eu fiz um workshop de reconhecimento de microexpressões faciais. Você consegue entender realmente quem é que está te enrolando, quem não está enrolando, o que está acontecendo numa negociação. Isso é bárbaro. Eu fiz com a filha desse cara, que é o Paul Ekman, que é o cara que foi o consultor daquela série Lie to Me. Assistam, pega uma hora, chama Lie to Me, minta para mim. Então, o policial chegava, pedia para o bandido sair falando um monte de coisa, ele conseguia detectar o que era verdade ou não. Isso é execuível, é possível.
Eu acredito que que a comunicação empática e a comunicação de microexpressão facial linguagem corporal, ela representa uma quantidade de informações numa negociação que é tremenda, é muito grande. Você sabe até como é que você vai levar o seu tom de voz para fazer com que uma situação se determine ou não. É importante mesmo. As pessoas sempre te dão essa permissão. Quando você é cortês e quando elas sentem que você proporciona acolhimento, elas quebram as suas barreiras. Literalmente, elas quebram as suas barreiras. Isso aumenta a confiabilidade. Então, os objetivos do storytelling é estimular relações pessoais. As melhores negociações vêm daquelas onde os relacionamentos são bons, onde existe uma via de mão dupla de confiança, onde a pessoa entende que você conhece o que ela precisa para a vida dela. Né? Um dia eu fui ver vejam só, um dia eu fui ver um imóvel que estava lá perto, falei, olha, mãe, eu vou dar uma olhada no imóvel, tal. Vai lá, pega o corretor, chama ele e tal, e você vê, depois eu vou ver o imóvel com você. Minha mãe nunca se envolveu numa negociação, ou ela fazia a negociação, ou ela chamava o corretor, e, obviamente, não sou idiota, tem uma pessoa que negociou maravilhosamente milhões de coisas, ela sempre fez coisas ótimas. Então, gente, desculpa, as relações pessoais são aquelas que garantem a fluidez da negociação. Qualquer negociação, ela é embasada num tripé, que é confiança, conhecimento e estabilidade emocional. Qualquer negociação é baseada nesses 3 pontos. Estabelecer vínculos emocionais com o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Quem é o cara que consome de mim? Que tipo de imóvel que eu vendo? Quais são as pessoas que gostariam de comprar a minha mercadoria? Em que segmento eu estou? Em que segmento eles estão? Quais são as pessoas para quem eu quero me comunicar, com quem eu quero me comunicar, e quem são as pessoas que vão poder consumir os nossos serviços? É por isso que eu faço busca ativa no Facebook. Eu vejo o perfil da pessoa, consigo me comunicar ou não, e aí eu faço um grupo de Facebook. Dentro desse grupo, eu tenho um grupo muito interessante, tem 400 pessoas, se chama Mastrando Friends. É muito legal. Foi gente que eu fui coletando e fui colocando num grupo, e cada vez que a gente fala alguma coisa lá, o pessoal vem e me defende com unhas e dentes, principalmente nesses tempos mais difíceis eleitorais e etc. Cada um tem uma posição, não quero entrar no assunto, senão a gente nunca mais vai sair do assunto política aqui. Né? E eu tenho uma ideia bem, enfim, construção da sua marca. Então, o objetivo do storytelling é construir uma promessa. A marca é o que você promete para as pessoas. As pessoas vão te procurar por aquilo que você promete. Se você realiza a sua promessa, você ganhou reputação. Então, reputação é uma promessa que é constantemente realizada. Como é que eu estou de tempo? Desculpa, gente. Já estourei? Tá. Obrigado, gente. No marketing institucional, então, instituição, cada um de vocês é uma instituição, porque vocês estão vendendo a sua marca. Vocês estão vendendo quem vocês são. Para um público que, afinal de contas, vai se identificar com vocês através de quem vocês são. Então, comunicação de marketing, a gente tem 2 coisas. Um mix de comunicação, como é que eu falo com as pessoas, e uma coisa que se chama brand equity, equidade da marca. Ou seja, o quanto a minha promessa, a promessa do meu trabalho, ela é mantida e como eu faço, quais são os pontos que eu faço
que é a conscientização da marca, que é você falar sobre o seu dia a dia. Depois vem a imagem da marca. Como é que vocês têm logotipo, não tem logotipo? Como é que é a comunicação visual? Como é que vocês passam uma informação através de um cartão baseado em quem vocês são? Muita gente trabalha em corretora, mas eu defendo que a pessoa tenha o seu cartão, que ela vá lá num designer, que ela faça um logotipo fino, que se adeque principalmente às pessoas que estão ouvindo você falar na rede social. Então, essa marca, esse design, tudo na nossa civilização é determinado pelo design. É impressionante, tudo. Depois a gente pode falar mais aprofundadamente. Qual é a resposta que as pessoas têm à sua marca? Qual é a relação que elas têm com as suas promessas? Como é que você mantém os seus relacionamentos comerciais? Como é que você faz a sua política de boa vizinhança? Como é que você constrói as suas pontes? Isso é fundamental. Aí depois tem o marketing direto, vendas pessoais, assessoria de imprensa, enfim. Isso vai ser isso é uma aula à parte e ela é muito interessante. O poder transformador do marketing. O que é marketing? É como você atua no mercado. Qual é a tua marca no mercado? Qual é a tua característica? Então, Miller, em 2009, através do marketing, através do seu comportamento, você pode determinar mudanças comportamentais no consumo, de uma categoria, inclusive. E ele é capaz de definir hábitos, desejos e comportamentos. Estar atento às mudanças. Estar atento às mudanças. Quais são essas mudanças? É basicamente como as pessoas se comunicam. Você tem que entrar na rotina de comunicação. Participe dos seus grupos de WhatsApp. Nos seus grupos de WhatsApp, comentem sobre um caso ou outro que vocês tiverem e como vocês superaram essas barreiras. Isso ajuda muito hoje em dia. Então, o marketing muda de acordo com o comportamento do consumidor e ele representa um compromisso com a propaganda boca a boca. Salzman, o novo consumidor acredita nos amigos. Por isso, você cultivar os amigos dos seus clientes, sempre que você tiver oportunidade, como fazer isso? Faz uma recepção, vamos chamar o pessoal aqui, vamos dar uma palestrinha, vamos falar sobre um tema, o que as pessoas estão querendo saber. Chama o teu cliente, chama os amigos dele, porque eles vão dar respaldo. E dentro disso, vocês vão construindo uma clientela pessoal. São aquelas pessoas que vão ficar unidas a vocês em qualquer momento de necessidade, é para vocês que elas vão perguntar. Então, se você conseguir esse nível de referência, você conseguiu blindar os seus clientes da concorrência. Simples, ponto. Histórias têm o poder de engajamento universal, centro de distribuição de conteúdo, isso é uma outra coisa que a gente pode falar depois. Agora vamos falar um pouco mais das histórias. Elas representam quase a totalidade do entretenimento do planeta. Tudo é... Tá bom. Bom, eu vou encerrar com isso aqui. Voz é um exemplo típico de storytelling. O que significa? Que diabo significa água artesanal? É uma água que não significa nada. O cara colocou um design, falou que o negócio é artesanal e pronto. E aí está todo mundo comprando uma garrafa R$23, porque acha que é bonito, porque é sofisticado. Então, qual é a impressão que você consegue gerar? Gente, me perdoem, eu não consegui terminar, mas eu vou ficar à disposição para a gente fazer mais uma sessão e poder terminar isso daqui, tá bom? Agradeço demais, demais. Me desculpa, não paro de falar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, querido.